Olá, torcida tricolor, eu trago atualizações sobre a questão dos patrocinadores do Fluminense, sobre o valor recorde arrecadado com o programa Sócio Torcedor e também sobre o zagueiro do Atlético de Madrid, que está na mira do Fluminense para a próxima temporada. Vem comigo! Eu vou ficar louco da cabeça, o Fluminense vai jogar. Olá, mais uma vez, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista, sou torcedor do Fluminense, esse é o canal Ligados no Flu, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho também para receber as notificações. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu trago agora uma atualização sobre a questão dos valores recebidos pelo Fluminense com patrocinador. Antes disso, eu queria deixar uma dica para você que está precisando renovar o seu estoque, o seu guarda-roupa, de camisas do Fluminense. Vou deixar 3 links na descrição com 3 super sugestões de camisas do Fluminense para você comprar. Vai lá nas descrições e acesse os links lá para você poder renovar o seu guarda-roupa com as camisas do Fluminense. Veja bem, matéria publicada pelo portal GE atualizou a questão dos valores recebidos pelo Fluminense esse ano com patrocinadores. O Fluminense hoje tem 10 marcas no seu uniforme: Atim, Zinzane, Gazin, Hotel Nacional, Samok, Betano, Premier Vipcar, Universidade de Vassouras, Frescato e a Avan Nutri, que esta semana estendeu o seu contrato com o Fluminense. O Fluminense, que já tinha um acordo com a Avan Nutri para ser o patrocinador master das categorias de base do Fluminense, agora a Avan Nutri também vai estar estampada na barra do calção do time principal do Fluminense, estendendo, portanto, esse patrocínio, esse acordo com o Fluminense, que vem aumentando nos últimos anos a arrecadação com patrocinadores. A gente não tem um patrocinador master pesado, aqueles que chegam e injetam uma grande quantidade de dinheiro, como a gente já teve no passado, com a Unimed. Isso hoje em dia é muito raro de acontecer, mas o Fluminense, mesmo assim, vem trabalhando, vem conseguindo colocar novos patrocinadores, colocar dinheiro novo no clube, e isso é importante. Para vocês terem uma ideia, a Betano, que havia assinado a princípio com o Fluminense por 2 anos, um contrato de 7 milhões e meio de reais com o Fluminense, esse ano ela renovou e aumentou, prorrogou esse contrato com o Fluminense. Hoje, a Betano, que também assumiu o programa Boteco Tricolor na Flu TV, ela passou o valor para 24 milhões de reais por 24 meses, ou seja, 12 milhões de reais por ano. Eram 7 milhões e meio de reais por ano, agora são 12 milhões de reais por ano. Um ótimo aumento, um ótimo ganho para o Fluminense dentro desse patrocínio master com a Betano. Já a Frescato renovou por mais 6 meses, pagando mais 1 milhão de reais, também um outro valor que vai agregando ali os outros valores já recebidos pelo Fluminense. Todos esses patrocinadores somando, dá um valor que para o Fluminense um valor que acaba sendo muito importante para a manutenção do clube. Agora, o maior patrocinador que o Fluminense tem, e eu sempre falei isso, é o seu torcedor. O sócio torcedor do Fluminense é o seu maior patrocinador. Por que eu falo isso? Vejam os números que essa reportagem do GE trouxe. O Fluminense tinha uma previsão de arrecadar o ano inteiro 18 milhões de reais com o sócio torcedor, o que dá uma média de 1,5 milhão por mês. Só que nos últimos 3 meses, principalmente naquele período da despedida do Fred, houve aí um grande avanço nessa questão do número de sócios torcedores. O Fluminense hoje tem 62 mil sócios torcedores, o que gerou até o mês de julho uma arrecadação de quase 17 milhões de reais. Ou seja, a previsão do Fluminense era arrecadar 18 milhões o ano todo. Até o meio do ano, o Fluminense arrecadou quase 17 milhões. Então, em 7 meses, o Fluminense obteve praticamente o valor esperado para o ano inteiro. Um outro número importante, no mês de junho, o Fluminense arrecadou 4 milhões e 700 mil reais com sócio torcedor e no mês de julho, 4 milhões e 100 mil reais com o programa sócio torcedor, o que, se a gente for fazer uma projeção ao final do ano, é possível que o Fluminense arrecade com sócio torcedor um total de 37 milhões de reais.
previsão era 18. Então vejam como o programa sócio-torcedor ele é importante para as finanças do Fluminense. Volto a dizer, esses patrocinadores que o Fluminense tem conseguido, né, são 10 patrocinadores como eu citei aqui, são muito importantes para o clube. Somados ao sócio-torcedor, a arrecadação é muito maior. Então, volto a dizer, o principal patrocinador que o Fluminense tem hoje é o seu torcedor. Por isso que é tão importante que o torcedor se associe, seja sócio e continue contribuindo para que o Fluminense possa continuar a fazer times competitivos e brigar na parte de cima da tabela. Agora uma notícia sobre reforços. O zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, que já jogou pelo Corinthians, jogou pela seleção brasileira, foi campeão brasileiro pelo Corinthians. O Felipe não atuou nenhuma partida até agora na atual temporada, ele tem contrato até o meio do ano que vem com o Atlético de Madrid, que não se oporia, né, não faria oposição a uma rescisão amigável, a liberar o jogador no meio do ano, quando ele ficaria livre, por exemplo, para assinar um pré-contrato com algum outro clube. O Felipe está com 33 anos. O Felipe, claro, está no radar do Fluminense, como está no radar de vários outros clubes do futebol brasileiro. A princípio, não tem interesse de voltar para o futebol brasileiro, mas tudo pode mudar até o final do ano, só que outros clubes já teriam chegado primeiro para poder fazer uma proposta para o Felipe. Um deles é o Flamengo, que teria oferecido 3 anos de contrato, e tem ainda o interesse do Corinthians no zagueiro Felipe. Então, o Fluminense, o jogador está no radar do Fluminense, mas estar no radar é uma coisa, ser procurado é outra. A princípio, a informação que surge é de que o Flamengo seria o principal destino do Felipe. Então, por mais que o Felipe fosse um grande reforço para o Fluminense, é provável que esse jogador acerte com o rival ou até mesmo com o Corinthians, porque é um jogador caro, salário alto, e nesse momento o Fluminense não teria condições de arcar com o salário do Felipe. De qualquer forma, continua no radar o Fluminense observando jogadores, oportunidades no mercado para o ano que vem, porque para esse ano não dá mais para o Fluminense fazer nenhum tipo de contratação. Notícias agora sobre o jogo contra o Fortaleza. Como eu disse ontem, 21 mil ingressos vendidos de forma antecipada. O Fluminense precisa que o torcedor chegue junto, precisa do apoio do torcedor para esse jogo. O Fluminense vai ter 3 jogos em sequência no Campeonato Brasileiro, jogando no Maracanã. Isso é muito importante. O Fluminense joga nesse sábado contra o Fortaleza, joga domingo que vem contra o Flamengo e na outra quarta-feira contra o Juventude. 3 jogos seguidos no Rio de Janeiro, no seu estádio, diante do seu torcedor. E somente no dia 1º de outubro, num sábado, é que o Fluminense vai jogar fora de casa contra o Atlético no Mineirão. Então são 3 jogos, ainda esse mês, pelo Brasileiro, que o Fluminense faz em casa. E se o Fluminense quiser realmente estar no G4 e garantir uma vaga direto na Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, precisa somar pontos nesses 3 jogos. O Fluminense nas últimas 6 partidas ganhou apenas uma, então é fundamental a presença do torcedor. 21 mil ingressos vendidos até agora, esse número precisa melhorar, porque o Fluminense precisa do apoio do seu torcedor para poder dar uma pequena arrancada aí e já ir encaminhando a vaga para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Lembrando, gente, que a classificação final no Campeonato Brasileiro, ela é importante não só para a classificação para a fase de grupos da Libertadores, como ela é importante também financeiramente, porque ficar entre os 4 primeiros garante uma boa grana como premiação da CBF e ainda garante uma boa grana ano que vem por estar na fase de grupos da Libertadores da América. Então são 3 jogos que o Fluminense faz no Maracanã, esse contra o Fortaleza, o jogo contra o Flamengo, o mando de campo é do Flamengo, mas o torcedor tem que chegar junto do mesmo jeito, e depois na outra quarta-feira contra o Juventude. No meio desses 3 jogos tem a decisão de quarta-feira que vem contra o Corinthians lá em Itaquera, outro jogo que vai definir aí o futuro do Fluminense na Copa do Brasil. E mais pra frente a gente volta a falar sobre essa questão de Fluminense e Corinthians. São essas então as minhas atualizações, esse é o meu recado para você, torcedor. Um grande abraço, saudações tricolores, até a próxima, fiquem com Deus.